Oi pessoal, tem um assunto para falar com vocês, adivinha qual é? Prova do Colégio Militar. Então esse problema aqui que caiu no Colégio Militar, ele fala de imparial, é o produto de números ímpares. Por exemplo, o imparial de 1 é 1 vezes 1. Agora, o imparial de 2 vai ser representado assim, e de 2 não existe, porque o imparial é só para números ímpares. Então, vamos ver aqui o imparial de 3, quem é? Eu multiplico os números ímpares até chegar a 3. É 1 vezes 3, que dá 3. O imparial de 5 é 1 vezes 3 vezes 5, que dá 15. O imparial de 7 é 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7. É só multiplicar os números ímpares até chegar àquele número que você quer, mas só pode colocar número ímpar. 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 dá 105. Esse problema de imparial, ele está no meu livro Matemática para Vencer, na página 180, problema 45. A única diferença é que lá eu peço o resto da divisão por 10. E esse problema que caiu no Colégio Militar, ele pede o resto da divisão por 6. É um problema bem fácil. Olha só, o imparial de 1, que dá 1, se você dividir por 6, 1 dividido por 6 dá 0, resto 1. O imparial de 3 é 3. Se você dividir 3 por 6, vai dar qual resto? Vai dar 0, resto 3. Então, o resto da divisão de imparial de 3 por 6 vai dar 3. O resto da divisão do imparial de 5 vou dividir 15 por 6. Vai dar 2, que dá 12, né? Resto 3. O resto da divisão por 6 do imparial de 7, eu vou dividir 105 por 6, isso aqui vai dar 102, resto 3 também. Então, você pode supor que qualquer imparial de 3 em diante, se você dividir por 6, vai sempre dar resto 3. Olha aqui, resto 3, resto 3, resto 3. Você sabe que os restos vão se repetindo, né? Quando você faz operações com resto, elas vão se repetindo. O resto da divisão por 6 só pode ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Não pode ter um resto maior que 5 quando você está dividindo por 6. Então isso é uma propriedade dos restos, eles têm valores limitados. Vamos ver direitinho o que esse problema está pedindo. Esse problema está falando no imparial de 2015. Sempre fazem jogos numéricos com o número do ano que nós estamos, né? Então, isso aqui é um negócio que não é para você calcular. Esse número imparial de 2015 é 1 vezes 3 vezes 5, etc. até 2015. Quanto é o resto da divisão disso aqui por 6? Sei lá. Eu não tenho nem como fazer essa conta. E não é para fazer essa conta aqui. É impossível fazer isso aqui. Só um computador. Agora, se você quer saber só o resto da divisão por 6, tem como você fazer. Eu já sei que o resto da divisão do imparial de 3 vai dar resto 3, que a gente já calculou. Eu já sei que o resto da divisão do imparial de 5 é quanto? 1 vezes 3 vezes 5 dá 15. Resto da divisão por 6 vai dar 3. Eu sei que dá 3. O resto da divisão por 6 do imparial de 7, isso aqui a gente já viu que dá 105, e o resto da divisão por 6 é 3. Ou seja, esse resto ele vai se repetindo como 3, 3, 3, 3. Não é um ciclo formado tipo 1, 3, 5, 2, 4, não é isso. Ele sempre vai dando 3, 3, 3. Então eu posso supor com muita certeza que se você calcular o imparial de 2015 ou de qualquer outro número ímpar e fizer a divisão por 6, o resto vai ser 3 também. Então essa aqui é a resposta do problema. Problema de solução bastante simples. Vamos apresentar uma segunda solução para esse problema.
Olha aqui, quando você está interessado apenas no resto da divisão, você tem que saber que os restos, eles são cíclicos e os restos são causados pelos próprios restos. Eu vou fazer uma continha aqui que não tem nada com imparial, mas você vai ver o que eu estou dizendo aqui. Se você tiver 12 vezes 23 e você quer saber qual é o resto da divisão por 10 disso aqui, aí você vai ter que fazer a multiplicação, dividir por 10 e saber o resto. Olha só, o resto da divisão por 10 desse camarada aqui é 2. O resto da divisão por 10 desse outro camarada aqui é 3. Se você multiplicar os restos, porque aqui é uma multiplicação, isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6. Então eu posso, usando apenas a aritmética dos restos, saber que o resto da divisão desse número aqui por 10 vai ser 6. Eu vou confirmar isso multiplicando esses dois números. Olha aqui, ó, 23, vou multiplicar por 12. Isso aqui vai dar 2 vezes 23, 46. Isso aqui vai dar 1 vezes 23, 23. Se eu somar isso aqui vai dar 2, 7, 6. Então, olha aqui. O resto da divisão por 10 deste produto é 6. Agora, eu não precisava ter feito essa multiplicação toda, porque eu podia ter operado apenas com os restos. Isso é o que vai acontecer com o imparial de 2015. Veja bem. Você já sabe que o imparial de alguns números iniciais, do 3, do 5, do 7, o resto da divisão por 6 é sempre 3. 3. Agora, você vai multiplicar isso aqui por um número ímpar. O número ímpar, ele vai terminar com 1, vai terminar com 3, com 5, com 7 ou com 9. Mas é interessante a gente ver isso aqui de uma outra forma. O número ímpar, ele pode ser representado como um 6n mais 1, ou um 6n mais 3, ou um 6n mais 5, porque ele é um múltiplo de 6 mais 1 mais 3 ou mais 5. Para ser ímpar, ele só pode ser isso. Ele não pode ser um 6n mais 2, senão ele seria par. Ele não pode ser um 6n, senão ele seria par. E ele não pode ser um 6n mais 4, senão ele seria par. Então, quando você pega um imparial qualquer e multiplica por mais um número ímpar, você vai estar multiplicando por um desses caras aqui. Agora, se você tinha um imparial lá atrás que dava resto 3, se você quer saber qual é o resto que esse novo imparial vai dar, é só você trabalhar com restos. Então eu vou olhar para esse resto 3 e eu vou olhar para esse resto aqui, 1, 3 e 5. Olhando apenas para o resto, eu vou ver que esse resto da divisão por 6 dessa multiplicação é 3. Dessa outra aqui é 9. Dessa outra aqui é 15. Então, olhando apenas para o resto, o número que deixa resto 3 aqui, qual é o resto da divisão por 6? É 3. E esse 9, qual é o resto da divisão disso aqui por 6? É 3. E o 15, qual é o resto da divisão por 6? É 3 também. Então, quando você dividir por 6, vai sempre dar resto 3. Isso está duplamente provado. Eu posso fazer desse jeito, ou então observando que sempre vai dando 3, 3, 3. Tá certo? Então, o resto da divisão desse imparial por 6 vai ser sempre 3. Então, matamos aí uma questão do colégio militar.